microfone, deve ser uma mania chata. Vocês preferem com o microfone? Sim. Então, meus agradecimentos a todos, e é com uma grande alegria que eu estou aqui hoje, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi, e uma grande alegria encontrar pessoas jovens falando sobre esse assunto tão único, né? E também encontrar pessoas que eu já conhecia, como o Fernando Goulart, que é uma alegria imensa. Então, sejam todos bem-vindos. E eu falo pra caramba, me falem quando estiver vencendo a hora, senão eu extrapolo a hora. E podem interromper, perguntar, mas se deixar as perguntas para o final, tanto melhor, porque aí a gente tem mais tempo, né? Meu desafio aqui hoje com vocês é para falar sobre teatro e magia, não é? E o arquétipo me parece realmente ser o deus Hermes, que vimos ontem. Só gostaria de fazer algumas premissas básicas e algumas diferenciações para a gente não se confundir. A primeira é que estamos falando de metáforas. E isso é muito bacana, porque as metáforas abrem, né, para você. Então você tem a possibilidade de se colocar juntamente com aquela imagem, e isso faz com que o mito fique sempre atual, que o mito assim ele fica atualizado, porque ele te inclui, ok? Então essa é uma premissa básica, porque o literalismo é o maior inimigo dos mitos. Quando a gente começa a literalizar muito, a gente mata os deuses e as deusas, tá? Então, vamos estar sempre presente com isso, que é um estudo do imaginário. Então, o meu olhar da mitologia, ela passa através das lentes arquetípicas, da psicologia arquetípica, que o fundador foi James Hillman e os seus colaboradores. Alguns deles são fundamentais, por eles que eu faço meu recorte na leitura, que é Ginette Paris. Ela tem esse livro, Pagan Meditation, que tem um capítulo sobre Hermes. Não está traduzido ainda para o português. Hermes e seus filhos, Rafael Lopes Pedraza, está traduzido para o português. God in Our Midst, de Christine Downing, também não está traduzido para o português. Além de Keren e Jung e, obviamente, James Hillman. Dito isso, acho que a gente já pode começar um breve olhar. Eu falo um breve olhar porque Hermes ele é gigantesco, ele abrange todas as ambiguidades. Então é impossível esgotá-lo em uma palestra, ou em um dia, ou em uma aula, mesmo que seja de 4 horas, como são as minhas aulas. É impossível esgotá-lo. Tamanha a sua versatilidade. É realmente um Deus versátil, rápido, está em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus da comunicação, e da comunicação, como foi dito ontem, inclui também o silêncio, mas o silêncio de Hermes é aquele silêncio grávido. É aquele silêncio que não dá para falar, é o anjo que passa, né? A gente tem esse ditado, o anjo que passa. Então não se fala. Então, e a comunicação dele não é só palavra, né? São gestos, é a música, é a pausa. E ele é tão rápido que pode ser uma comunicação assim, ó. Já foi. Quem perdeu, perdeu. Vou de novo, hein? Então é uma piscadela e já muda todo o cenário na comunicação desse Deus, tá? Bom, a outra diferenciação que eu gostaria de fazer é que realmente Hermes, ele tem alguns autores que fazem o estudo da mitologia comparativa, assim como Joseph Campbell,
E aí não é a minha história, porque o estudo comparativo ele dá um olhar mais horizontal para abranger muita coisa, mas perde um pouco na verticalidade. E James Hillman ele realmente coloca a proposta de verticalizar, ir mais profundamente. Mas realmente Hermes tem raízes no deus Thoth, que é o deus com a forma de babuíno, ibis, aqui no Brasil a nossa curicaca, né? Bem-vindos. Ele faz relação na mitologia judaico-cristã com o Espírito Santo. Ele faz relação, por exemplo, em Fausto é o Mefistófeles e com Dante o Virgílio. Então a gente tem aí, é o guia, né? É o guia. E ele reúne todas essas ambiguidades do inconsciente. Mas ao invés de fazer todos esses paralelos, que aí a gente perde na qualidade intrínseca desse arquétipo, eu prefiro entrar mais profundamente com Hermes, que não é o Hermes Trismegistus, que também é outra diferenciação que deve se deixar clara. O Hermes Trismegisto ele apareceu no final da Idade Pagã e no início do cristianismo, com a Idade Média, e ele passa a ser essa figura, o Trismegisto, mais inteiro. E justamente por isso não é o mais estudado na psicologia arquetípica quando se estuda os deuses, porque a psicologia arquetípica também está interessada nas falhas e não no todo. Assim como Zeus também é o todo, a gente quase não estuda Zeus, porque fica um pouco sem graça, ele resolve tudo, sabe tudo, né? Tem tudo. Então, melhor a gente ficar com esses que têm falhas, porque a gente então inclui a sombra, inclui o que não queremos ver, e aí a coisa fica mais interessante. Ok? Tá. Então, até aqui tudo bem? Estamos caminhando juntos. Ok. Então, eu gostaria de exemplificar alguns dos nomes desse Deus tão multifacetado, né? Com várias faces. Ele é o guia das almas, conhecido como guia das almas, conhecido como mensageiro dos deuses, e como mensageiro dos deuses, ele conecta os deuses e deusas entre si e com os homens. Ou seja, ele é um grande vinculador, porque ele faz conexões vinculando as esferas dos outros deuses com um intercâmbio psíquico entre eles. Ou seja, ele sabe de tudo. E além dele fazer esse intercâmbio psíquico entre os deuses, ele conecta também com os humanos. Olha só que garoto esperto. O Deus da transformação, né? O nome dele na mitologia romana é o Mercúrio. Né? Então, o Mercúrio, por mais que você queira pegar, você não consegue, porque ele, né? Ele é esquivo, ele foge, você não consegue captar. Isso é ótimo. Bom, é o mestre da persuasão, que é a personificação da comunicação. Tá? O mestre gatuno, companheiro dos terapeutas. E aí Jung elege Hermes como o mais psicológico dos deuses. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, para a gente, no final desse bate-papo, a gente conseguir responder. O porquê que ele é o mais psicológico dos deuses? Um mestre gatuno e o deus dos ladrões, o deus da mentira também. Tá? Bom, fica aí essa pergunta para a gente responder. Instrutor de Asclépios, Asclépios é o deus da cura. Ele está intimamente com a cura, aqui eu digo, relacionando-se com a medicina xamânica, tá? Ou com a homeopatia, ou com a cura pelas ervas, ou pelos banhos medicinais.
mas não pela alopatia. A alopatia, a farmácia, a gente tem outro deus que é Apolo. Deus esquivo, deus dos limítrofes, que foi dito bastante ontem. Então ele está sempre presente nos semidoentes, né? Nos semicurados, num estado limítrofe da psiquiatria. Ok? Deus dos viajantes. Opa, adoro viajar. Eternamente jovem. Esse Deus que nós estamos falando é o Hermes Puer, tá? Porque depois a gente tem o Hermes Fênix, que se relaciona mais com o Trimegistus. Eternamente jovem, cheio de paradoxos, Deus do comércio. E aqui esse comércio de Hermes, como ele é o Deus da comunicação, é um comércio em que há uma troca, que é mais ou menos o mercado de Marrocos. Quase não existe mais esse comércio que tem um preço, é quanto, e pronto, acabou a conversa. Não, esse Deus aqui gosta de negociar. Tá? São as feiras, enfim. Senhor, Deus dos ladrões, eu já disse, Senhor das estradas. A encruzilhada como lugar de encontro. E aqui é muito interessante porque os arqueólogos, quando começaram a procurar, Hermes é tão reverenciado na Grécia, mas eles não encontravam templos para Hermes. E aí eles ficaram, mas o que acontece? O máximo que eles conseguiram encontrar foram pilhas de pedras. E é maravilhoso que assim seja, porque esses montes de pedras ficavam em lugares de fronteira, sinalizando uma fronteira. Só que nessa fronteira, olha que genial se a gente aprendesse essa lição, é um local de troca, é o Deus da troca. Então eram deixados alimentos, moedas, presente para o viajante que passava. E era também um local de encontro entre o povo de cá e o povo de lá. É um Deus essencialmente pacífico. Antes de surgir a briga, ele tem asas nos pés, ele voa. Então ele não é um Deus que gosta de brigar, não. Ele é um Deus que ele gosta mais de uma boa brincadeira. Ele pode te pregar uma peça, mas ele não vai ser violento, bruto, sem educação. Temos outros deuses para contemplar essas facetas da natureza humana. Mas Hermes, ele é brincalhão, tá? Ele gosta de uma piada. Ele pode pregar uma peça, mas ele não vai ser bruto, não. Então, esse lado dele ser o guia das almas e nos levar ao submundo, ele não leva só. Ele vai e volta, tá? Então, é uma tarefa que deu a ele, por ele ser excelente comunicador, Deus dos viajantes, né? Asas nos pés. Mas me parece que os nossos momentos de depressão, as nossas quedas, os nossos tombos obscuros que nos levam a abismos, esses me parecem ser mais rápidos de Hades do que de Hermes. Parece que Hermes, pelo estado brincalhão dele, ele nos ajuda mais a subir, a voltar, do que a descer. Ok? Num estado depressivo, a primeira etapa é a raiva. Para sair da depressão é a raiva. Colocar a raiva para fora é fundamental, né? E depois o riso. Você conseguir rir daquela situação. Aí você já está na escalada para de novo, de volta à vida. E quem faz isso pode ter uma boa ajuda de Hermes. Então, esses momentos de descida a Hades, com Hermes, cria um sabor mais agradável. E Jung e Kerene tem uma frase que ele fala assim:
a vida fica com um especial sabor tão logo Hermes passa a ser seu guia. Então, para mim, Hermes, assim, pensando inclusive em linguagem alquímica, ele coloca um pouquinho de sal na sua vida, assim, ele dá uma temperadinha boa, com humor, né? Ele tem humor, é um deus brincalhão. Fálico, é um deus fálico, e aí, voltando a essa imagem do monte de pedra, sinalizando os caminhos, havia também o falo. E o falo, se a gente for prestar atenção e fazer um pouco de abstração, é também uma seta indicando caminhos. Então, nós estamos cheios de falos no trânsito e não sabemos, porque a gente perde, né, esse pensamento lúdico, mas é muito bacana quando a gente traz de volta essa seta como falos nos indicando, nos guiando, né? Joseph Campbell, mesmo quando ele faz um estudo da jornada do herói, uma das primeiras figuras que aparece dentro da jornada do herói, quando o herói recebe o chamado, ele tem a opção de recusar o chamado, e aí é um pouco trágico, mas se ele aceita o chamado, logo aparece o guia, tá? E esse arquétipo do guia é Hermes. Capacidade de mudança, né? Ele do líquido para o metal, com poliformismos. Mentiroso. Ele mente com dignidade, ele não está nem aí. E aí, uma das leituras disso que eu acho muito interessante é: se eu minto e você não sacou, é problema seu. Ou seja, ele te ensina a reconhecer a mentira. Ok? Não pense em Hermes como superficialidades. Ele não é superficial. Ele vai te ensinar a reconhecer a mentira. Justamente por ser o deus da mentira, o deus da comunicação. Sofista. Ok? Oportunista, deus do comércio. Tem grande afinidade com Fortuna. Né? Fortuna é aquela outra deusa que não tem cabelo aqui atrás, ela só tem um rabo aqui na testa e ela fica sempre ao redor do globo, andando no globo. Então, se você quiser pegar, ela tem que ser naquele minuto, naquela chance. Senão, ela passa e você não consegue mais pegá-la. Então, Hermes tem uma boa afinidade com Fortuna, porque ele é super rápido e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Ele tem uma boa relação com Dioniso. Tem inclusive aquela imagem belíssima dele com Dioniso bebê no colo. E, enfim, vamos. Que mais? Ele não é heróico. Ele pode ser o guia dos heróis, mas ele em si não é heróico. Ele não tem. Ele não preza essa coisa do dignificado. Não. E ele nem está a fim de poder, de ser o centro das atenções. Ele nem tem centro. Ok? Que mais? É o deus do pensamento míticos, né? As histórias são mais ligadas à verdade dos símbolos do que à verdade dos fatos. Isso é Hermes total. Assim, ele está muito mais ligado com essa linguagem subliminar. Ele lê entre linhas, ele está nas entrelinhas, no símbolo, do que no fato. Né? O fato é muito duro para Hermes. Ele voa, ele escapa nessa hora. Se ele não mente, gente,
parece que a história não fica tão interessante. Ele tem que dar senão cai no fato. Ele não quer, ele tem que ser interessante, tá? E ele é, ao mesmo tempo, como ele não está ligado ao poder, não está ligado a ter centro, que é o par oposto dele, este é o centro, as habilidades manuais dele também não são tão dignificadas. Ele sabe cortar uma lenha, por exemplo. Sabe verter um vinho. Ele sabe acender um fogo. Percebem? Não são atividades assim tão nobres. É como se ele realmente fosse um servo. Ele está para servir. E quem trouxe essa qualidade, esse valor, foi Jung para Hermes. Então, esse servo dos deuses, né, ele também serve os deuses, é o mensageiro dos deuses. Tá? E por ele justamente não estar ligado a esses aspectos tão nobres, tão dignificados, faz dele exatamente ser o Deus da psicoterapia. Porque ele é o único Deus que vai estar tranquilíssimo em conversar com você sobre os seus aspectos menos dignificados. Aqueles que você não tem coragem de contar para ninguém. Então ele é o acompanhante do terapeuta, porque ele é capaz de ouvir o ladrão. Ele é capaz de entender o ladrão. Ele é capaz de entender o seu lado mais ou menos dignificado. Aquele que você tem vergonha. Ele está ok com você. Então ele tem diálogo com você. Então isso é quem trouxe essa primeira importância para Hermes foi Jung. Uma gracinha aqui. E aí, bom, o que mais temos aqui? A Metis de Hermes, vocês já devem estar adivinhando, não é uma Metis lógica, de planos, de planilhas, de números matemáticos. Esse campo fica para outros deuses. A Metis é a inteligência de Hermes. Ela é totalmente intuitiva. Tá? Então ele é o deus da improvisação. E uma das coisas no teatro no Brasil que eu mais gosto é a improvisação. Quando eu fui para a Dinamarca ficar com o Odin Teatro, eu vi pouca improvisação. Eu fiquei orgulhosa do Brasil de ter esse fogo da improvisação. Hermes, ele é o primeiro deus que faz um fogo. Ele tem o fogo da improvisação. Então, para ele é fantástico. Ele vai para uma palestra sem fazer planos. Ou ele vai para uma festa sem um tostão no bolso. Ele confia no aqui e agora, no poder da improvisação. Isso no teatro, para vocês, é super importante, tá? Então, subjetivo, imaginativo, arte, fantasia, metáfora, visível, invisível, verbal, não verbal, literal, simbolismo, escrito ou falado, tudo isso faz parte desse imaginário, dessa improvisação de Hermes. Só uma voz não é ouvida em Hermes. Você tem pelo menos duas, tá? São várias vozes com Hermes, várias verdades, vários modos de olhar, vários modos de entendimento. A comunicação é uma arte, tá? Inclusive a epifania de Hermes é o silêncio grávido, né? Como eu disse no começo.
E os presentes de Hermes são a sincronicidade, tá? Que é, claro, se ele está em vários lugares ao mesmo tempo e tem essa comunicação psíquica entre os deuses e os humanos, vai aparecer a sincronicidade. Tá? O comércio livre, que é outro grande barato, né? E os presentes deixados, né? Geralmente, quando a gente viaja, a gente encontra presentes deixados, né? São presentes de Hermes. Agora, a vingança de Hermes também é que essa coisa fluida para de acontecer. O fluxo para. A gente entra numa estagnação, num bloqueio de ideias ou numa confusão mental. Quando isso acontece, dá uma checada se vocês não estão sendo injustos com Hermes de alguma forma. Se está precisando ter mais jogo de cintura, se está precisando ter mais troca, se tá, o que está pegando aí, tá? Bloqueio de ideias, pesou. A mula empacou, tá? Confusão mental, parou de fluir, a gente está perdendo Hermes. Tá? Hermes não tem ideia pré-concebida, tá? Preconceito. Ele não tem, porque ele vai estar ali e agora, naquele momento presente, criando, improvisando, tá? Ele tem total confiança nas palavras e na imaginação, tá? Respeita a morte, porque é o guia das almas até o mundo inferior. Então, ele tem um respeito pela morte, mas ele não é nem um pouco depressivo por esse lado. Tá? Ele, pelo contrário, ele está voando rumo à própria existência. Tá? Seguidor das abelhas. Essa imagem é linda porque nos remete a Mnemosine, que é a deusa da memória. Claro. Um deus da mentira não pode ter memória fraca. Ok? Bom, e ele reconcilia os opostos. Claro, um dos filhos de Hermes é o Hermafrodita, filho de Hermes com Afrodite, né? Que aí nos traz esse valor fundamental que é feminino e masculino são iguais. Tá? É um movimento mercurial que eu acho que está começando a acontecer agora. Com tanta discussão, né, sobre o gênero, eu acho que ele reconcilia esse conflito dos opostos e representa uma nova dimensão consciente muito bacana. Ele tem outros filhos também, Príapo. Príapo nasceu com um falo tão desproporcionalmente grande que Afrodite, quando viu até ela, levou susto e falou: meu Deus do céu, jogou no jardim. Porque o jardim, a gente esquece que as flores são órgãos sexuais. E aí Príapo teria muito trabalho para fazer. Então ele é o jardineiro, né, com um falo gigantesco. E o outro é Pan, que é queridíssimo. Aí o Pan merece um terceiro, quarto, quinto arcano só para Pan, tamanha a grandeza desse semideus que tornou a ser o diabo na mitologia judaico-cristã. Então, esse sentido psicológico de Hermes, ele passa pelos sentidos, pela intuição e é profundo. Tá? Hermes pura, é superficial, alto lá. Tá? É um Deus profundo, ele vai e volta. Enquanto a gente está pensando em ir, já foi e voltou há milênios. Ego, não é heróico, né, como eu disse. Inveja, também não, porque ele vai improvisar na hora. Tá?
Então ele não tem muita técnica, não tem muita disciplina, não tem muita perfeição, tá? E ele é pastoril, Deus dos pastores, ele é um amigo. Agora, ele conduz e desconduz também. Ele extravia também. Atenção, porque inclusive na jornada do herói proposta pelo Joseph Campbell, o chamado pode ser a partir de um erro. E Hermes ri nessa hora, tá? Então, ele encaminha e desencaminha. Tá? E quando ele vai lidar com os nossos aspectos menos dignificados, ele não vai tratar de forma vulgar. Sofisticado, rapaz. Não é com vulgaridade que ele vai tratar. Então, cuidado quando tratem os seus assuntos. Não cair no vulgar. Ou, tudo bem, caia, mas estamos em outro aspecto, em outros aspectos, com que objetivo, enfim. Hermes, ele vai tratar, ele vai receber esses complexos psicológicos, ele vai receber esses aspectos menos dignificados como um anfitrião. Ok? Tem uma poesia persa, sufi, que fala: seja uma casa de hóspedes, receba todos os seus convidados. Hermes, ele é um anfitrião nesse sentido, para receber esses aspectos menos dignificados. Tá? Ele está sempre a caminho. Está sempre a caminho. Essa imagem eu gosto muito. Ele não possui uma morada permanente, né? Ele não tem nenhuma localidade em si, está muito nas fronteiras, nas encruzilhadas, e está sempre a caminho. Para finalizar, eu não sei quanto tempo eu já tomei, eu vou contar um pouquinho da historinha de Hermes, porque aí eu acho que vai ficar bem claro todas essas abstrações aqui colocadas, tá? Então, Hermes é um menino, ele é filho de uma ninfa. Geralmente as ninfas não têm nome, né? É um grupo de ninfas, mas aqui no caso é uma ninfa maia, de nome Maia. Ela é conhecida como uma velha sábia, parteira, e mora numa caverna. E Hermes é filho de Zeus também, de Maia e Zeus. Então, quando ele nasce, no meio-dia do dia que ele nasce, ele, digamos assim, pula do berço ainda lá com seus coeiros, se desvencilha dos coeiros e vai até a porta, né? Ele sai de casa, ele precisa sair de casa, ele não é de casa, ele precisa sair. Então ele sai e tropeça num cágado. Desse cágado ele limpa e faz uma lira. E quando ele faz essa lira, gente, sabe o que ele faz? Ele toca a lira e canta com alegria para o pai e para a mãe. Ok? Então aqui a gente desvencilha essa coisa, né, do Freud um pouco, de ser só o filho do pai, a filha da mãe, né, Édipo, etc. Hermes é filho de pai e de mãe, ele canta para ambos e com alegria. Tá? Jung. E aí o que ele faz? Ele vê um gado passando assim no pasto e ele fala: nossa, que vontade de comer carne. Ele é um deus instintivo. Tá? E aí ele vai para o pasto e daquele gado ele separa 50 reses. Esse gado é de Apolo. Mas tudo bem, o que ele faz? Ele faz uma sandália de vime e sândalo
e coloca essas sandálias ao contrário no pé. Ele é um Deus trapaceiro, né? E para confundir quem for segui-lo, e amarram folhas nos rabos do gado para tampar o rastro, né? E segue, leva o passo para um lugar, e aí ele mata duas reses, não sei se foram bois ou se foram vacas, eu tenho que pesquisar, mas 2 cabeças de gado, ele abate ali, ele estava com fome e ele não come. Olha, atenção aqui, ele não come, ele abate, reparte em 12 partes iguais e oferece aos deuses. Coloca no teto do estábulo e não come. Olha isso. Olha esse ritual aí. Bom, depois que ele fez essa cerimônia, esse ritual, ele finalmente volta para casa e leva uma bronca da mãe, né? Onde você estava, menino danado? E aí ele revela para a mãe o grande plano dele. Ele fala: mãe, eu sou o príncipe dos ladrões. Então ele dá o título a ele próprio de ser o Deus dos ladrões, o príncipe dos ladrões. E aí o que acontece? A mãe, logo chega Apolo, e Apolo quer saber cadê o meu gado. E Hermes fala: gado? Eu estou aqui no berço, acabei de nascer, do que você está falando? Eu não sei de gado nenhum. Assim, na maior tranquilidade, ele mente com caráter, né? E aí o Apolo: não, eu sei que foi você, cadê o meu gado? E ele: não, eu não sei de gado absolutamente nenhum, não sei, ele mente assim. Aí o Apolo: tá bom, então eu vou te levar a Zeus. Hermes está super contente, que era esse o plano, ele queria chegar, ele fez toda essa coisa do gato para chegar a Apolo, para Apolo levar a Zeus. Inteligentíssimo assim, gênio. Aí leva a Zeus, e aí ele chega para Zeus e fala: Zeus, Apolo está dizendo aqui que nasci hoje, logo, não tem nem meio-dia que eu nasci, roubei 50 cabeças de gado dele. Enlouqueceu, eu não roubei. E Zeus, que vê o passado, o presente e o futuro, cai na gargalhada, ele ri. Porque, gente, que menino mentindo assim na minha cara, né? Então ele consegue fazer Zeus rir. E passa então a ser o mensageiro dos deuses. Bom, e Zeus fala: olha, vão vocês dois embora daqui, se ajeitam lá com esse gado e se resolvam. E aí ele sai com Apolo, e aí a gente tem mais um presente aqui, que é o Deus da troca, né? O que eles vão fazer agora? Porque Apolo conseguiu os 48 reses. E cadê as 2? Aí quando Apolo pergunta: cadê as outras 2? Hermes, espertíssimo, pega o cágado e começa a tocar a lira para, né, disfarçar a situação. E Apolo fica apaixonado por aquela lira. E Hermes fala: você pode ser o deus da música. Então, olha só quem é o deus da música aqui, né? Apolo fica sendo o deus da música, mas a gente tem essa história anterior com Hermes. Então, você pode ser o deus da música, Apolo. Esqueceu as 2 cabeças de gado. E Apolo ficou tão contente que deu para ele o caduceu, que é da medicina xamânica, que depois a gente vai encontrar em Hermes Trismegisto também. Então, é essa a história. Eu acho que com pouco tempo eu espero ter conseguido responder aquela nossa pergunta primeira, e com essa história mitológica a gente ter conseguido ver o porquê daquelas premissas anteriores.
Deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa, algum detalhe. Sim, Hermes não é um profeta no sentido de evocar verdades como Apolo depois em Delfi. Não, ele te dá presságios. É uma luz diferente que bate. É uma, sabe, é um arrepio que eu tive. São presságios, não são profecias. Tá? Eu acho que já ultrapassei os 5 minutos aqui que ele me deu a cutucada. Eu passo a palavra, não sei se é agora, para o professor Alexandre, ou se para vocês, mas lembrem-se que os mitos precisam ser lidos, como sugere Campbell ou Jung, como imagens de um sonho coletivo. Ok? Nunca se esqueçam disso, assim, são metáforas. Poesia. Se eu pudesse sintetizar o que é a psicologia arquetípica em uma palavra, eu diria que é o cultivo da imaginação poética. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito obrigado. Agora passando a palavra para o Alexandre. Bom dia. Agradecer a Luciana por essa exposição maravilhosa que ela acabou de fazer. E feliz com a história que ela contou no final. Se ela não tivesse contado, eu teria contado, inclusive. Que é uma das histórias que eu mais gosto relativa ao Hermes, que o Lopes Pedraza se concentra muito nela, né? Inclusive ele ressalta muito essa atitude de Zeus em relação à mentira do Hermes, que é uma atitude que nos surpreende, né, bastante, que é bem diversa daquela atitude que a gente imaginaria dentro de uma consciência moralista, que seria do castigo, né, pela mentira, ou qualquer outro quadro imaginário que a gente pudesse conceber. A atitude de Zeus é dar uma gargalhada. Então é uma atitude que ensina muito a gente, né, sobre a relação com esse princípio do Hermes, nessa figura do trickster, né, o mentiroso. É uma atitude transformadora interior nossa, né, que nos transforma e que modifica a nossa percepção sobre as coisas. Essa gargalhada, sem dúvida, um ensinamento muito grande. Também agradecer a Luciana acabei de ter um insight enquanto ela falava no início da apresentação dela, como Hermes é esse Deus da humildade também. Eu me sinto à vontade de partilhar aqui. Em algumas situações eu identifiquei muito claramente o Hermes nas minhas relações e nas relações que aconteciam muitas vezes dentro da universidade, e ficava batendo a cabeça tentando entender o que Hermes estava querendo dizer. E ele é tão simples que às vezes é tão óbvio que a gente tenta, às vezes, complexificar muito e isso atrapalha, né? Mas como ele também é o Deus da comunicação, né? Eu acho que precisava dessa comunicação, inclusive inadequada nesse momento, para eu ter esse insight no momento que às vezes ele, com a intriga e a mentira, ele está simplesmente nos ensinando a intriga e a mentira, só isso. Nada além disso. Está nos ensinando a sermos espertos também. Isso é uma grande questão, né? Ou seja, em diversas situações em que a nossa racionalidade está dizendo, eu não gostaria dessa circunstância, né, de estar dentro de determinados jogos de ilusão e de mentira, e que a gente fica tentando entender o que é que essa situação está querendo ensinar, e muitas vezes ela quer ensinar o que ela própria já disse que é. Ela está nos ensinando a perceber, a compreender. Isso tem a ver com um distanciamento, né? Distanciamento em relação à própria situação é um salto também do conhecimento. E esse distanciamento é uma das coisas que eu notei que queria partilhar com vocês aqui, dentre os tópicos que eu levantei. Eu queria primeiramente saudar todos os magos aqui presentes, os
vivos e os mortos, né? Os visíveis e os invisíveis, e invocar o próprio Hermes, para que a gente tenha uma boa comunicação nesse processo aqui, na nossa continuidade de trabalho aqui hoje de manhã. E nessa invocação, começar essa palavra, Paulo tem algumas coisas que eu pretendo estar traçando, essa relação da magia com o teatro. Eu acho que essa seria uma boa forma de começar, que é o próprio princípio da invocação. A gente às vezes busca compreender que relações o teatro pode estabelecer com a magia, ou ele possui com a magia, e às vezes a gente esquece de olhar para o mais imediato, como eu esqueci de olhar para o mais imediato na experiência da enganação do Hermes, e às vezes fala simplesmente o que está à nossa cara, né? E essa questão da invocação, ela me é uma coisa que, estudando a teogonia e vendo alguns comentários, eu acho que ele já atornando, isso me foi um insight muito profundo sobre o teatro, apesar de não ser uma discussão sobre o teatro. Ele fala muito sobre... Ele evoca duas grandes invenções para a comunicação da humanidade, que se dedica mais a uma delas, né? A primeira que ele menciona é o dinheiro. E é muito interessante quando ele menciona o dinheiro, porque a gente costuma não perceber essa base original do dinheiro enquanto meio de comunicação. A gente costuma compreender ele de diversos modos, né? Às vezes mais complexos da economia, e às vezes não se dá conta de que ele é, em sua origem, um meio de comunicação, porque ele é um meio de troca, ele é um meio de relação, e é por isso que o Hermes também está relacionado a ele, enquanto esse veículo, esse instrumento de relação e de trocas, de mercado, de circulação, né? Então, teria sido uma das grandes invenções que deram uma guinada muito forte nas relações e na comunicação humana. E a outra que ele cita é a palavra, né, escrita, enquanto essa forma de memória que transformou profundamente a humanidade, né? E que está transformando ainda, né? A gente está passando por uma segunda grande revolução da memória, né, com a memória digital. A primeira foi a escrita, e essa grande outra transformação tem sido a memória digital. A escrita permitiu a gente estar guardando, né? Permitiu que a gente guardasse a Odisseia num livro, né? Guardasse os escritos, ou as histórias, né, homéricas, e todas as histórias, né, da humanidade, em suportes, né, chamado livro. E a gente revolucionou isso de modo muito profundo, que a gente tem pouca consciência ainda de que transformações isso pode causar através da memória digital, quando a gente consegue reunir enciclopédias, mas enciclopédias num pendrive hoje, ou em formas muito menores, né? Essa memória digital, sem dúvida, é uma transformação da escrita que a gente recentemente criou. Agora, antes da escrita, a palavra, e aí ele se debruça muito sobre essa palavra, essa oralidade, né? Ela tinha uma função muito forte e que eu compreendo que se relaciona muito com o teatro. Antes, propriamente, pelo menos do teatro grego que a gente conhece no século V a.C., uma outra experiência que eu julgaria cênica foi a experiência dos aedos, que eram aquelas pessoas que comunicavam através da poesia oral, do canto, de contar histórias, né? Seriam contadores de histórias, né? E o Homero teria sido, se de fato existiu alguém chamado Homero, ou se aquilo é uma coleção, Homero teria sido um desses aedos, né, que utilizavam diversas técnicas de memorização para né, seria muito complicado, né, a gente tem dificuldade hoje em dia de decorar um texto de teatro, imagina decorar a Odisseia, né, a teogonia, né, e contar a teogonia. Então existiam várias técnicas que eles utilizavam, né, da música, da rima, eram técnicas que facilitavam essa oralidade. E eu sempre visualizo muito no aedo esse primo distante do ator. Seria quase como que um ator multimídia, um performer multicapaz
que utilizava da expressão corporal, do canto, da lira, da arte, da retórica de falar, do discurso, né? Ele reunia todas essas habilidades numa só pessoa e, como um único ator, ele reunia toda a comunidade antiga para contar aquelas histórias. E eu sempre visualizo ele como esse parente distante do ator, o Aedo. E o J.A. Torrano fala sobre uma mágica que a gente perdeu muito a noção dela nos dias de hoje, que é a magia da palavra falada. E a gente perdeu essa noção exatamente pelo nominalismo, pelo conceitualismo, né? Então a gente lida com as coisas hoje como conceitos e a gente perdeu essa valoração da palavra. Então tem uma mágica muito interessante e que nos conscientiza sobre uma série de fatores no nosso dia a dia, que é a mágica da invocação e da evocação. Então normalmente o Aedo, ele começava invocando as musas por uma razão muito simples. Eram as musas que permitiam que essa arte da oralidade acontecesse. Então ele precisava começar por elas. E essa arte da invocação, ela se dava de uma forma tão objetiva, tão clara, tão imediata, que a gente perdeu essa dimensão nos dias de hoje. Mas por um simples fato, que tem muita relação com o que a gente chama hoje de teorias do imaginário, que é o simples fato de que os gregos tinham essa compreensão, né? De que quando a gente fala uma palavra, qualquer ela que seja, a gente provoca, a gente faz um ato de invocação e por ela a gente torna presente aquilo que está ausente. E isso, para o pensamento grego, é um ato mágico. Porque um objeto qualquer que eu possa imaginar, como uma camisa, uma mesa, ou qualquer outra dessas imagens que vieram à nossa imaginação aqui enquanto eu falava, enquanto a Luciana falava, eles de fato não estão presentes aqui. Posso falar numa taça de vinho que eu possuo em casa, mas pelo ato de falar ela se torna presente nesse lugar, nesse momento, na imaginação, no imaginário, no nosso lugar. Então, falar a palavra Hermes faz com que Hermes esteja presente aqui. Traz a presença de Hermes para nós, concretamente, na nossa imaginação, naquilo que o Jung chama, né, da realidade psíquica. Ou seja, todo o imaginário ele é uma realidade objetiva na medida em que ele existe enquanto fato concreto na minha imaginação. E isso para os gregos era uma magia muito profunda. E que a gente perdeu essa dimensão quando a gente vulgarizou a palavra e a gente perdeu a dimensão do que ela é. Que tem uma consequência muito forte, né? Ou seja, ela reanima o mundo e nos devolve a ideia de que, conscientes ou não, de que a palavra é uma evocação e é uma invocação, conscientes ou não, ela continua invocando, ela continua funcionando enquanto essa magia que ela é naturalmente capaz de fazer. Ou seja, a gente está falando do poder da palavra evocada, da palavra invocada. Isso me devolve muito a Jung também, que havia uma expressão em latim, não sei exatamente, não lembro agora a origem dela, mas uma expressão de sabedoria antiga, que para o Jung era muito cara, e ele talhou essa expressão em madeira e pulou no escritório dele. Essa expressão ficou atalhada. Eu não sou professor de latim, então o professor pode me corrigir. Eu memorizei a expressão como eu li no momento, que é a expressão vocatus, ad non vocatus, Deus aderite. Que é evocado ou não evocado, Deus está presente. Que era uma consciência que o Jung tinha
dessa corrente, né, dessa presença das coisas, que é uma sabedoria também muito grega, né, que a presença mágica das coisas e do mundo, ela não depende da minha vontade, ela não depende da minha crença, ela está aí. E a minha crença ou a minha vontade, no máximo que podem fazer é que eu tenha consciência sobre elas e, portanto, eu possa ter uma atitude diferenciada e ter uma percepção diferenciada sobre as coisas que acontecem. Ou seja, eu tenho um ganho pessoal comigo se eu tenho essa consciência sobre a vigência dessas coisas, né? No sentido da ciência e da consciência em si, que seria uma das grandes funções do Hermes, né, quando Jung elege ele como patrono da psicoterapia, ou seja, como capaz de estabelecer essa comunicação entre o inconsciente e o consciente. E era muito nesse sentido, eu acho que o Jung talhou essa frase, né, no sentido exato de que pelo trabalho da psicoterapia eu tomo consciência dessas coisas e eu posso trabalhar sobre elas. E para ele o Hermes era exatamente esse patrono da psicologia, exatamente por ele permitir esse trânsito da linguagem psicológica. Os termos são inconsciente e consciente. A gente pode trabalhar com outros princípios, isso não importa muito com o princípio da memória, a capacidade do Hermes de mergulhar fundo na memória, né? A memória às vezes é um conceito mais útil, né, quando o conceito de consciente e inconsciente parece uma polarização. A memória reunifica tudo numa coisa só e recoloca essas noções. Bom, então essa memória, essas musas da palavra, né, essa invocação. Eu anotei aqui também o Duhan, sobre, antes da gente entrar propriamente no teatro, eu queria pontuar algumas coisas no teatro que a gente possa estar conversando aqui e estar vendo exatamente como é que a gente pode estar afiando essas ideias com o teatro. Mas o Duhan também tem uma visão muito profunda e muito importante nisso tudo, que é a própria relação que ele vai estabelecer com a imaginação simbólica e a agudez do pensamento que ele tem sobre tudo isso e sobre o perigo que isso também representa, né, para determinados círculos, né, de controle da nossa sociedade, que é quando ele classifica a própria imaginação simbólica, o símbolo, o ícone, como esses elos, né, herméticos. Esse próprio Hermes, né, o Hermes, ele está na própria imagem, ele está na própria poesia, ele está na própria imagem poética, ele é, talvez a imagem poética é uma personificação, é uma concretização do Hermes, né, nessa capacidade que o símbolo tem de estabelecer essa comunicação, né, do indivíduo com o transcendente. Ou seja, em toda a discussão que a própria igreja teve, né, sobre o que é permitido, o que não é permitido, o símbolo que pode, o símbolo... O Duhan faz um levantamento histórico muito interessante sobre esse processo, né, da legitimação e das discussões que originaram, inclusive, 3 perspectivas diferentes na igreja cristã, né? Foi a perspectiva, digamos, evangélica, né, que achou que os símbolos em si e as imagens seriam uma adoração, não é a palavra. Idolatria. Obrigado. Seriam mecanismos de idolatria, e aí eles proíbem, né, toda a imagem. O Duhan tem uma ótima acessão sobre isso, né, que ele diz que na falta de um local de imagem para se colocar, o imaginário deu um jeito de se aprofundar na música, na sonoridade. Ele disse que o fenômeno de Johann Sebastian Bach é muito essa ausência de uma possibilidade de expressão por imagem. Isso dá a possibilidade de uma expressão no imaginário musical fortíssimo. Então ele diz que o Johann Sebastian Bach, ele extravasa toda a potência dele, toda a necessidade dele simbólica, que está
é dada no campo da imagem, ele extravasa pelo campo do imaginário pela música. A outra perspectiva, a perspectiva da ortodoxia, que foi a perspectiva de permitir ou de trabalhar com a imagem pintada bidimensionalmente. Porque então a ortodoxia compreendeu que o objeto seria talvez capaz de me dar uma sensação de idolatria. A coisa em si do objeto ser a coisa quando ele não é, porque ele é um objeto de transcendência, ele é Hermes, né? Ele é ponte, ele é entre, ele me dá, né? Então a ideia da ortodoxia foi de evitar essa ideia do objeto ser a coisa e ela trabalhar com a imagem pintada, através da qual eles imaginavam que seria um mergulho que você teria nessa dimensão, né, transcendental, digamos. Então eles têm essa outra, digamos, repressão, essa outra limitação, origina no campo da ortodoxia uma outra beleza, que é uma beleza de pinturas incríveis. Então até hoje o desenvolvimento das pinturas bidimensionais da ortodoxia ele é extremamente desenvolvido, porque é interessante como as limitações às vezes causam um desenvolvimento, né, um desdobramento, assim. Então a arte da pintura ela foi muito desenvolvida. E a outra perspectiva que foi da romana, né, de uma abertura geral para todos os ícones e símbolos, pelo entendimento de que eles de fato não são ídolos, né? Eles são... Então, teve essas três visões num dos concílios, eu acho que o de Nicéia, não sou estudioso disso, na verdade o Johann que é, eu estudei isso através dele, né? E a perspectiva romana foi da abertura a todos os ícones, símbolos, objetos, etc. E tem uma observação muito interessante de um psicólogo do Colégio Internacional dos Terapeutas, o fundador, né, que é o Jean-Yves Leduc, que ele acorda para uma série de questões nessa discussão da idolatria, né, que as pessoas às vezes perdem completamente a dimensão do significado das coisas, discutindo elas dentro de parâmetros extremamente religiosos ou limitados de uma igreja, né? E o Leduc, ele tem uma abordagem muito interessante quando ele está discutindo isso também, essas três visões, né, que é sobre como a gente não percebe a idolatria presente no nosso dia a dia, muito independente do que está lá dentro de uma igreja ou fora dela, né? A idolatria presente em série de relações, sendo, sem dúvida, a mais marcante nos nossos dias de hoje, é aquela que a gente chama de consumismo, né? A nossa relação com os objetos de consumo, né? Com os shopping centers, com essa ânsia nossa de satisfazer uma necessidade de transcendência, né? Que a gente realiza normalmente através da arte ou de atividades correlatas a ela, né? Mas que na humanidade de maneira geral, no grande público, isso é satisfeito através da capacidade de querer possuir as coisas, né? Pela compra, pelo ter, né? E como essa idolatria ela se esconde, né? Inclusive dentro das igrejas, né? Extremamente carregadas hoje em dia de idolatrias de todos os lados, né? Com o dinheiro, todas as formas, né? Como Hermes também brinca muito dentro dessas igrejas, na relação que ele tem com o dinheiro, como ele ironiza muito isso sem que as pessoas percebam, né? Mas, e outras formas de idolatria, né? Para a própria relação humana, que é outra forma de idolatria muito pesada, né? Como a gente, pelo desejo pelo outro, como a gente imagina ser capaz de possuir o outro enquanto objeto, né? E tê-lo para a gente, né? Ao invés de perceber que isso, né, dentro do princípio da arte e a própria relação amorosa como um princípio também de transcendência, desse imaginário, né? O outro e a relação com o outro como uma abertura de transcendência minha, não, ou seja, uma porta, não como um objeto a ser adquirido. Bom, e essas perspectivas que eu acabei mencionando aqui, dessas relações que a gente pode estar pensando desse nosso exercício com as questões, com a arte mágica ou com as magias do nosso dia a dia e com a nossa falta de percepção sobre como essas coisas acontecem e perpassam todo o nosso dia a dia.
que tem sido uma dos meus esforços, né, nos últimos anos, dentro da discussão da relação do teatro com o sagrado, que é reconhecer, para além dos referenciais estabelecidos que a gente tem de sagrado, de espiritualidade, reconhecer como essas coisas acontecem, vocados, não vocados, no nosso dia a dia e estão presentes, inclusive nas nossas relações que a gente possa chamar de ateias ou profanas ou seculares, né, no nosso dia a dia e das nossas relações. Ou seja, tentar e buscar discutir essa relação do teatro com a magia, não a partir de princípios estabelecidos de determinadas fórmulas mágicas ou rituais que a gente vai reproduzir no teatro, mas na nossa compreensão que o teatro em si, enquanto arte, dentro de uma perspectiva do imaginário, ele realiza naturalmente, assim como a palavra e qualquer palavra proferida, mas especialmente a palavra poética, porque ela é carregada de metáfora, pensada, trabalhada, com essa potência dela, né? Ele naturalmente, dentro dessa perspectiva do imaginário de Gilbert Durand, ela opera esse processo mágico entre nós, e é exatamente essa a grande função do teatro, a de estar operando processos mágicos de relação entre nós. E aí eu separei anotei alguns nomes que são nomes batidos, mas que acabaram se tornando exatamente os deuses do teatro da contemporaneidade. E enquanto deuses, eles são na verdade centros, né, que concentram ideias, né, e personificam as ideias, e que a gente usa muitas vezes para projetar as nossas ideias ou, né, para ampliar as nossas visões, né. Esses deuses, alguns deles são o Bertolt Brecht, né, o Antonin Artaud, o Konstantin Stanislavski, o Jerzy Grotowski. Naturalmente existem outros, né, mas esses são alguns desses nossos mitos contemporâneos que concentram enquanto símbolos, vetores, né, da nossa imaginação cênica na contemporaneidade, e concentram muitas dessas ideias, né. E essa noção é muito importante, né. Vou só fazer um pequeno parêntese nessa discussão, né, que é quando o Hillman discute muito sobre essa questão dos deuses, do sentido dos deuses, né, do que seja Deus, antes que seja arquétipo. Ele menciona, inclusive, a potência de um dos deuses mais fortes na atualidade, que é o deus economia, e que a gente não tem essa... É um dos deuses que ele mais se concentrou nos últimos anos, né, que foi o deus economia. Ou seja, que são esses princípios, esses simbólicos, que concentram muitas ideias, que definem as nossas escolhas, as nossas decisões, que concentram tabus, né? E ele bateu muito exatamente sobre isso, porque de fato a economia é um deus de uma força tremenda, que movimenta, que dinamiza, que impede, que cria uma série de dogmas nas nossas relações, né? E a gente tem enxergado isso muito claramente, né? Embora sem a consciência distanciada que um Brecht ou um Hermes pode dar, né? De que isso é um grande templo de culto a determinados dogmas e princípios que não podem ser, né, não podem ser quebrados dentro dessa religião que está estabelecida, né, na nossa contemporaneidade, com o nome de uma coisa secular, né, em alguns lugares parecendo secular, em outros lugares até assumidamente, né, a economia como um princípio religioso, como diversas igrejas evangélicas que de fato assumiram a economia como um princípio, um dogma religioso que a gente tem conhecimento, né? Mas eu queria só fazer esse parênteses para dar um pouco dessa dimensão do sagrado, das nossas relações com o sagrado, né, para além de determinados valores religiosos lá do passado, para a gente ter uma dimensão um pouco mais concreta do nosso dia a dia, né, de onde esse sagrado hermeticamente está se escondendo sem que a gente perceba das nossas relações. E esses 4 nomes são alguns nomes que eu trabalhei nos últimos anos e que eu tenho algumas coisas que me são caras na percepção deles, né? O Brecht, vou começar por ele, numa coisa muito forte, muito significativa, que tem a ver inclusive com
David ontem falou, né, que é função também do mago, né, calar, né, assim como revelar. E o Brecht, ele tem uma importância capital nessa discussão da relação do teatro com a magia, exatamente porque é nele que a magia cala e fala de um outro modo. A gente conversou agora sobre essa questão da evocação dos símbolos, né, do poder dessa evocação, de estar levantando palavras, estar levantando imagens e essas coisas estarem entrelaçando a gente, né, de como isso vai acontecendo no teatro, na poesia, em todos os lugares. E, na verdade, a perspectiva de Odete Aslan lá sobre o Brecht que me foi muito interessante como ela colocou essas coisas, né? Porque para falar sobre o Brecht, ela evocou exatamente o Hitler, historicamente, isso é uma construção dela, claro, mas é uma construção muito significativa, né? Que é tentando explicar exatamente o efeito de distanciamento com o qual o Brecht trabalha. Ela diz, bom, como o mundo estava muito ritual e muito teatralizado, com Hitler, utilizando na Alemanha de Brecht uma série de procedimentos simbólicos de massa, com a evocação de diversos símbolos ancestrais, arquetípicos, um grande poder de persuasão de massa, naquela construção de um enorme teatro social, o Brecht entendeu que só restava a ele desteatralizar o teatro. E aí eu acho que é uma grande ação de Hermes nisso, uma grande ação de mago, né? Que é a ação da fala, da comunicação e também do velar, né? Então o Brecht, ele faz uma ação muito sábia, né? Que é a de velar o conhecimento, né? Esse conhecimento, ou a de parar, dar uma pausa nele, para que através do distanciamento a gente tenha aquilo que a própria discussão do Jung visava, né? Que é a gente ser capaz de ter consciência ou de tomar consciência sobre as ações, né? Digamos, do imaginário, da psique, dos deuses, desses movimentos, né? Do nosso dia a dia, nas relações que a gente está estabelecendo e tudo mais. Então esse efeito de estranhamento do Brecht, esse distanciamento, essa capacidade de consciência sobre a realidade e sobre a sutileza dos jogos mágicos que estão acontecendo ali, dos jogos de ilusão, sem que a gente perceba, dessas construções, ela é de um poder mágico, inclusive, profundo, porque ela dá a possibilidade de, ao invés de estar sendo levado pelas varas, né, de condão, que a gente ser capaz de tomar as varas, né, nas nossas mãos e ter consciência desse poder da vara, né, de afirmar coisas e ser capaz de usar ela, né, de preferência de maneira sábia, ou pelo menos de ser capaz de não ser afetado por essa vara mágica quando a gente perceber a ação dela. E não ser afetado é uma ação mágica, né? Uma ação, né, muito sábia e muito difícil, né? E muito importante, né? Em todos os, não só no teatro, como fora dele, no teatro da vida, né? A gente tem essa capacidade de estar pregando, né? De estar impedindo essa ação inconsciente sobre nós, esses poderes mágicos que estão percorrendo esse nosso dia a dia aí. Então Brecht, eu sempre tive uma relação difícil com Brecht, né, nessa discussão, e eu queria trabalhar com ele exatamente porque ele era o não mago, né? Então ele me causou essa problemática e ele acabou me sendo uma das ideias mais fortes e que, inclusive, eu não dediquei na minha tese de doutorado essa reflexão especificamente sobre o Brecht. Acabei me debruçando mais sobre os outros e ele merece ainda, está merecendo, né, essa palavra que a gente está tendo aqui, esse pós-livro, né,
nesse encontro aqui. Naturalmente, o Arthur, a gente tem uma clareza mais evidente, né? Porque de fato o Arthur colocou essas coisas muito evidentemente enquanto um princípio, né? Equiparou diretamente, né? O teatro e a alquimia, né? A capacidade de produzir ilusão, de produzir imagens, né? Quando ele diz a alquimia é uma miragem, assim como o teatro é uma miragem. Essa equiparação, né? Essa clareza que então ele dá, né? Pra gente, ou seja, em que sentido ele está querendo dizer que o teatro tem relação com a alquimia e quando ele usa a palavra miragem, ele é muito eficaz nisso, né, da gente perceber a miragem que o teatro provoca, ou seja, ele é essa imagem através da qual eu atravesso para um outro lugar. Né? Ou seja, inclusive nessa diferenciação do Johann, né, entre as três perspectivas, teria ainda, claro, naturalmente, a perspectiva artística, que para o Johann é a perspectiva que as igrejas instituídas e que gostam do controle mais têm medo, porque é a instância da liberdade, né, que diz que o ser humano em si, com a relação com a palavra poética, não precisa de nenhum outro mediador. A poética em si já é a mediadora, eu não preciso nem de nenhuma igreja instituída para isso. Há uma liberdade do ser humano em relação ao símbolo, em relação a qualquer instituição. Isso é de uma liberdade, né, profunda, né, e amedrontadora, né, para diversas instituições de controle, né, que existem aí. E essa dimensão, o Arthur, ele dá muito essa dimensão através da própria ideia da miragem, acordando a gente para isso. E tem uma outra expressão do Arthur que eu acho muito forte, né, quando a gente pensa na ideia do espelho, do espéculo, da especulação. Tem a imagem do Hamlet, né, quando diz que o teatro ele é capaz de dar um espelho ao mundo, né, e o mundo se ver nesse espelho. E aí o Arthur tem uma visão, uma expressão que recoloca isso em outro lugar, essa discussão antiga, né, onde ele diz que o teatro não vai ser uma reprodução ou um espelho, ele não vai refletir essa realidade, porque essa realidade já é uma reflexão. Ele diz, o teatro, a função do teatro é refletir, ter uma reflexão em relação ao lugar de onde essa realidade nossa se reflete. É estabelecer uma relação com esse lugar de origem, né, esse ponto metafísico, né, a questão metafísica que ele coloca, em relação a qual ele equipara a realidade do mundo, a vida, ao teatro. Ele não coloca o teatro como uma coisa em relação à vida, ele equipara o teatro à realidade da vida, e ambos são reflexões em relação a esse lugar, né? E claro, quando ele coloca isso, ele está visando inclusive questões objetivas, inclusive sobre o formato de teatro, né? No sentido do que ele não gostava, né? Da própria, você ficar pensando muito numa psicologia da vida cotidiana, mas num teatro mais ligado a questões que ele achava mais importantes, que são independentes de determinadas formas, realistas ou não, de reprodução, estão muito além disso aí. Um princípio muito caro a ele. O Stanislavski, ele tem tentando fechar rapidamente aqui, que me acordou muito para essa questão do Stanislavski foi o Olsen, né, o Mark Olsen, num livrinho que a editora Perspectiva publicou há alguns anos. E aí, a partir daí, eu comecei a perceber melhor a trajetória dessa relação do Stanislavski com a magia mesmo, e com o sagrado, inclusive, né, que muitas vezes não é percebida, e que, principalmente na perspectiva norte-americana, se perdeu totalmente, né, porque a gente tem uma ideia muito clara disso na própria tradução, como as coisas foram organizadas, né? Então, nessas traduções americanas que originaram as traduções brasileiras, a gente tem 3 livros que perdem a essência da própria ideia filosófica do Stanislavski, que é a preparação do ator, a construção da personagem, a criação do papel, quando Stanislavski tinha uma ideia de espéculo, e de especulação e de reflexão muito forte, filosófica, profunda, né? Quando ele coloca 2 livros somente, um deles, inclusive, se dividindo em mais 2. Então, nessa própria origem, a gente percebe
um jogo, né, de dualidades, de espelhos, né? Ele coloca o trabalho do ator sobre si mesmo, é o primeiro, e o trabalho do ator sobre o seu papel é o segundo. O seu duplo, diria em termos artorianos, né? O trabalho do ator sobre si mesmo, o trabalho do ator sobre o seu papel. Só esses dois livros existem. Naturalmente, ele disse, como o trabalho do ator sobre si mesmo é um tema muito amplo, eu vou colocar, ele se subdividiu esse em duas partes, e aí colocou, não lembro agora, mas acho que é no processo de... Bom, no processo de... Num deles ele introduz já a relação mais objetiva com o trabalho cênico, né, e no outro está colocada uma questão mais, acho que corporal e do trabalho, né, que diz respeito à preparação do ator. Mas essa relação é muito fundamental e ela diz muita coisa. Como algumas outras expressões que foram sendo um pouco apagadas nas traduções e silenciadas, que eram evocações que o Stanislavski fazia de determinados termos, né? O termo alma e espírito é citado por ele diversas vezes. Agora me veio a lembrança. No lugar de construção da personagem, não tem construção da personagem. Bom, daqui a pouco retorna. É uma relação muito mítica que ele coloca nesse outro título, que está aí, daqui a pouco eu relembro e eu coloco. O outro termo que o Mark Otten chama atenção, que é o uso recorrente, ou, em alguns momentos, mas não apenas uma vez, várias vezes, que o Stanislavski fala utilizando a expressão eu sou, que é uma expressão extremamente mística, né, antiga, que é a própria expressão de Deus, que é uma expressão também extremamente perigosa, né, para as instituições de controle, porque ela é uma acepção na mística e na filosofia antiga. Ela é o único nome, na verdade, da figura de Deus na religião hebraica, né? Porque o nome é impronunciável, inclusive, mas ele é o nome, em diversos evangelhos, inclusive como de João, ele é recorrentemente utilizado, e porque ele dá uma potência muito grande, porque ele identifica exatamente a ideia de quem seja ou do que seja, ou do que se pretende significar com a palavra Deus a partir de uma expressão do ser em si, ou seja, o ser como essa própria, a melhor representação do que a gente poderia dar, do que seja isso a qual o nome Deus foi utilizado, e claro, associado ao pronome eu, né? Eu sou, e todo o perigo dessa expressão é exatamente a potência que ela dá de que eu sou, o que eu sou, né? Enquanto o nome de Deus, ela diz a potência, a participação do indivíduo direto, né? Enquanto agente, enquanto sujeito, nisso que é aquilo que a gente tenta designar nesse todo, nesse absoluto. Essa participação direta, né? Esse poder, né? E que está muito relacionado a todo o trabalho do Stanislavski no trabalho do autoconhecimento, porque esse eu sou, ele aponta exatamente para a pessoa, a autoconsciência dela sobre si, sobre suas capacidades, sobre sua verdadeira natureza, para além das diversas máscaras. Então, no trabalho do Stanislavski, a gente vai passar exatamente por esse processo, na perspectiva que ele tem, de modo que ele tem, inclusive, bastante mais apolíneo, né, do que diversos outros deuses que a gente está citando, né, mas nesse processo, né, do desvencilhamento das máscaras, para inclusive ser capaz de fazer uso dessas diversas máscaras, né, conforme as nossas possibilidades. Mas é uma evocação dele muito forte e muito constante disso, que demonstrava exatamente em diversos outros momentos, as citações da yoga, etc., né, esse conhecimento do Stanislavski nesses caminhos aí, digamos, mágicos também, que faziam parte das pesquisas dele, mas que foram bastante apagados, silenciados, né? As pessoas tinham muito medo, às vezes, da ideia... incorporação, pronto, veio. Não é construção da personagem, é incorporação. Uma expressão que, quando eu comecei a fazer teatro, as pessoas não gostavam, porque diziam que era uma coisa errada de se utilizar essa expressão, que dava a ideia de que vai baixar um santo, né, etc.
E talvez o erro não seja que vai baixar um santo, mas seja da nossa compreensão de que seja baixar o santo, né? E baixar o santo tem técnica também, né? Uma vez eu estava falando sobre essa questão ritual, alguém falou no meio do debate, eu orientando a mim, inclusive, né? E disse, não, mas tem que tomar cuidado com esse negócio, porque vira um ritual e tal, a pessoa está no controle, aí quebra tudo o teatro. Eu disse, mas quando eu vou nos terreiros por aí que eu já fui, o pessoal não incorpora e sai quebrando tudo, não. Ele, inclusive, começa na hora certa e acaba na hora certa. Ele tem mecanismos de fazer ele. Inclusive, a coisa mais rara que tem na discussão do transe é o transe inconsciente, ele é raríssimo. O mais comum é o transe consciente. Isso o Alain Vermont, estudando o Arthur, faz uma menção muito importante sobre isso. O transe mais comum é o transe consciente. Que tem muita relação com essa coisa da poética, né? Tem muita relação já com Bachelard, né? Na ideia do estado de devaneio. O devaneio do Bachelard é muito, na verdade, um estado de transe. E, por fim, o Grotowski, que nos últimos anos tem me incomodado muito a separação entre a perspectiva do Grotowski e ele tendo sido encarado muito de um ponto de vista físico, estritamente físico, né? O trabalho físico. Deixa essa parte mística do Grotowski lá, que só atrapalha. O negócio é físico. E não é possível separar o físico do simbólico. E também é absurdo a gente tentar retirar do Grotowski aquilo que é característica essencial dele. Seria como querer discutir o Brecht, tirando o... Acabou o tempo. Tirando a política. Como é que eu vou tirar a política do Brecht? Vou discutir só a técnica do Brecht. Não dá para tirar a política do Brecht, assim como não dá para tirar a mística do Grotowski. Isso é impossível. E é muito salutar a gente retomar essas coisas para compreensão, inclusive, dos conceitos dele. Os conceitos de via negativa, o próprio conceito de ator santo. Né? A ideia da via negativa do Grotowski está diretamente relacionada à filosofia apofática. Diretamente, e ele assumia, inclusive, as escondidas, mas assumia. Quem revelou muito isso foi exatamente nos últimos anos, né? Foi o Flasen, Ludwig Flasen. Ele esteve aqui em Goiânia, inclusive, alguns anos atrás. Ele tem tornado isso muito mais evidente, né? Que o Grotowski escondeu um pouco pelo receio, de duas coisas. Uma sociedade muito leiga, muito ateia e tal, e achar isso uma coisa chata. 2, talvez ele achasse que as igrejas iriam encher um pouco o saco dele, né? Ele está trabalhando com essa coisa de símbolo e tal, então ele não tem nenhuma perturbação de nenhum dos lados. Então ele pode trabalhar com a sua magia, dentro desses princípios claros, inclusive que a gente está conversando aqui, né? Sem misticismo, entre aspas, né? Ou seja, vamos discutir o misticismo sem misticismo. E essa questão da via apofática foi muito forte no Grotowski, que era exatamente qual é a pergunta da via apofática? O que é Deus, então diz. O mecanismo da via apofática não é fazer nenhuma afirmação sobre o que é, mas é sempre dizer o que ele não é. E é exatamente esse procedimento do Grotowski para dizer o que teatro é. Ele nunca diz o que teatro é, ele está dizendo que teatro não é isso, não é aquilo. Ele usou tal qual procedimento da via apofática aí e no trabalho de ator, quando ele diz que é erradicação de técnicas, erradicação de bloqueios. Ele diz, o ator não vai trabalhar com juntar afirmações de técnicas, ele vai tirar, né? Ele vai negar o que nele não é importante para o trabalho de ator, ele vai limpar isso, né? Então esse princípio filosófico esclarece muito desse processo do Grotowski e coloca no final, né, com essa via negativa, o que não é teatro, ele chega até o ponto que ele diz o teatro é aquilo que está entre o ator e o espectador, e com isso ele termina dizendo que o teatro é Hermes, que o teatro é entre. Então é isso. Muito obrigado, professor. Nós estamos com um tempo reduzido para o debate, para as reflexões. Acho que a gente poderia fazer um bloco de perguntas, né? Parte, talvez, da minha... Pode passar um pouco? É isso? Então vamos seguir até meio de 20. Bom, compilando aqui as informações colocadas pela banca, né, pela mesa, os integrantes,
A gente pensa, a partir do que vocês colocaram, a compreensão, né, no Teatro Magia, nesse processo de criação, nesse local, né, de criação do ator com o objeto, com a magia, esse Teatro Magia. E aí o Alexandre traz a questão da compreensão, aí eu refleti sobre a improvisação ali, e aí depois a operação, né? Aí eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês conduzirem sobre o estado de consciência e inconsciência nesse processo, né, de criação, ali trazendo o tema para o nosso objetivo, que é teatro, mito e magia. E aí que vocês falassem sobre a consciência e inconsciência, porque às vezes no senso comum é colocado que a consciência é o teatro e a inconsciência é a magia. E aí, dentro desse teatro magia, né, dessa compreensão, improvisação e operação, do estado de consciente e inconsciência. Ok, tem milhões de coisas que pode falar dentro desse tema de consciência e inconsciência, mas para não perder o foco com Hermes é justamente esse que faz a ligação psíquica entre o inconsciente e o inconsciente, entre os deuses e os humanos, né? Então isso já focaliza total. No teatro, a Grotowski, por exemplo, não é só físico, é psicofísico, né? Então também tenta fazer essa ligação inconsciente-consciente. Então, no momento da repetição, por exemplo, de Grotowski, você vai repetir, repitam. É maravilhoso, porque chega um momento em que você realmente atinge o êxtase pela repetição. E você finalmente dança. E na improvisação da dança, talvez, para não perder o foco, de novo, Hermes dança com você. Uma síntese rápida. Você ia falar alguma coisa, Verônica? Então, eu vou falar pouco também, porque eu acho que é importante a gente ter outras contribuições, né, daí, mas eu acho que a Luciana foi bem certeira nisso. E o Hermes, ele é essa conexão, né, entre consciência e inconsciência, e eu acho que o teatro também, ele, né, nessa questão que o teatro é esse vínculo de conexão ele tem essa função, e ele de fato ele é consciência e inconsciência, e ao mesmo tempo ele é a possibilidade de conexão entre essas coisas, de trazer, né, à tona, né, aquilo que está inconsciente, ou nos mergulhar nesse universo, né, que está obscuro, né, levar o espectador a mergulhar no obscuro, né, que a gente chamaria de inconsciente, isso, né, a memória obscura, né, mergulhar nesse obscuro, como também o de trazer esse obscuro para esse nosso aqui e agora. Mas eu acho que principalmente a função maior do teatro seria mergulhar nesse obscuro, menos do que trazer, porque quando você traz não é mais o obscuro, né? Então, que é uma das observações do Hillman, né, sobre o método freudiano, que ele diz que o problema do Freud é tentar trazer para análise produto dionisíaco, só que quando ele traz, aquele produto chega apolíneo. A função da psicoterapia seria mais, então, conduzir o mergulho no dionisíaco. Então eu acho que o teatro também tem mais essa função de um mergulho no dionisíaco, mais do que tentar trazer ele, porque ele está lá. Me ocorreu aqui mais algumas ideias que o senhor fala, Alexandre, dessa questão da escuridão. Para não perder o foco aqui com Hermes, ele nasceu numa caverna, certo? E então mas ele é um deus, ele tem a força quitônica, ele produz o fogo, mas ele tem muita luz, tem asas nos pés, voa alto, né? Ele sobe e desce, ele desce e sobe.
E é interessante observar também que no caduceu ele tem a serpente. E a serpente faz esse movimento, ela realmente vai para debaixo da terra e ela troca de pele. E isso é fantástico. Precisamos trocar de pele, hein? Ter coragem para trocar de pele. Ok. Abrir agora para a plateia, convidados. Nós temos outro microfone, vamos fazer assim, esse fica com a mesa. Tem mais um. E aí, outro. Obrigado. Obrigado pela contribuição de vocês na fala. Na verdade, assim, eu só queria trazer, não é nenhuma pergunta, nenhum complemento, mas uma observação sobre a teologia apofática. E aqui, no Corpus Hermético 4, de Hermes para o seu discípulo Tati, ele diz: eis que o corpo dele, ou seja, ele não nomeia Deus, tá? Eis que o corpo dele é imperceptível, é incomensurável, é distante, não se assemelha ao fogo, não se assemelha à água, não se assemelha ao espírito, mas todas as coisas provêm dele. Na verdade, assim, provém do nada, porque ele não é nada. Então, é mais ou menos como a gente falou ontem, né, do não, né, ou nada, o nihil, dizer para o nada alguma coisa. Então, acho que a teologia apofática, ela nos remete muito a essa ideia de tentar fazer do nada alguma coisa. Então, é muito mais uma contribuição nesse sentido, só para refletir a partir da literatura hermética. Eu queria agradecer as duas falas, foram muito interessantes e tal. E nessa questão do Hermes entre, eu sou neófito aqui nessa área e estou aprendendo muita coisa ontem e hoje, está bem interessante. Tomara que eu possa responder bem amanhã, já que Hermes é o deus da troca também. E cada vez eu fico mais impressionado. Nossa, eu acho que Hermes é o deus da interdisciplinaridade artística também. Que é o meu deus. Eu falei, nossa, não estou fora de forma alguma tal. Mas é interessante quando você fecha com Grotowski também remetendo a Hermes e ao entre, porque, e foi interessante também que você teve uma hora que você trocou Ripper e Hitler, acho que nenhum dos dois ia gostar muito, né? O Luiz Carlos Ripper, o cenógrafo, não, foi só uma troca que você falou Ripper, aí falou Hitler, isso. Não, mas nenhum dos dois ia gostar, eu acho. Mas o Luiz Carlos Ripper, ele era um cenógrafo, um diretor maravilhoso, né? Ele morreu, acho que na década de 90, e na década de 80 ele deu um curso de extensão no UNB, e ele foi o cicerone de Grotowski na primeira visita do Grotowski no Brasil. E aí o Ripper levou o Grotowski para um terreiro de candomblé. Né? E Grotowski foi impressionadíssimo, virou e falou, pô, como que vocês estão importando metodologias de interpretação quando vocês têm uma dessa? Né? E é interessante também as colocações que você fez com Stanislavski, a última tradução para o inglês é de um estadunidense italiano. Ele já contempla de outra forma essas questões da impossibilidade da tradução, do primeiro livro, está super implícito a coisa, conhece-te a ti mesmo, essa coisa socrática e tudo, né, para o ator. Parece que a última tradução é bem interessante. Eu esqueci o nome agora, mas eu posso lembrar depois, não sei. Mas foi muito bom. Luciana, de repente também tem uma questão afetiva muito especial, assim, que eu fico orgulhosíssimo por tabela, assim, né, assim, nada a ver, o Pacific Institute, eu acho que te mudou muita coisa, tudo assim, mas nossa, fiquei muito contente, assim, tanto tempo que eu não te vejo, né, minha ex-aluna de terceiro semestre, de não sei o que e tal, e já te vi tão bem no palco sempre, né, a tua Doroteia foi tão fundamental, o Hugo acaba depois recebendo um prêmio de direção melhor Shell, por causa da sua Doroteia, que ele levou para o palco, né, muito interessante.
A Luciana, de repente, fazendo Doroteia, que a Verônica também já fez, já assisti a Verônica fazendo em Londres também, mas a Luciana veio me procurar e falou assim, esse Nelson Rodrigues não aguento, essa mulher é uma chata, essa mulher é uma farsa, não sei o que e tal. E eu falei, vai nessa. E ela foi nessa e ela fez uma leitura da Doroteia que depois o Hugo e os irmãos Guimarães levaram para o palco, tentaram fazer com a Denise Milfon, conseguiram mais ou menos, mas aí de repente a Bárbara Eleodora falou, nossa, finalmente Doroteia foi vista como deveria ser vista, uma farsa. Então estou só fazendo um registro também, assim, mas muito interessante a sua fala, muito bacana, assim. O Alexandre já está mais acostumado a vê-lo e ouvi-lo também, né, mas muito interessante, assim. Os dois, assim como David e John ontem, né, de repente são contribuições muito interessantes, que eu realmente espero prezar Hermes e fazer uma boa troca nesse diálogo aí. Tá? Muito legal, obrigado mesmo. É uma coisinha super simples, mas que depois eu queria que vocês comentassem, né? Primeiro, só lembrando do Stanislavski, eu lembro que nas primeiras leituras, né, uma das coisas que fica mais... que isso não foi roubado, mas a gente não dá bola porque é completamente infantil, e aí lembrando como a gente não leva às vezes a sério, né, a dimensão puer da coisa, é o famoso mágico ser. Ele usa a palavra mágico, né? Então é uma coisa tão simples, tão singela e que imediatamente nos remete a essa possibilidade, né, de se duplicar. Então, como que é bonito esse duplo eu sou e o mágico ser, se eu fosse, né? Então, esse subjuntivo que abre a gente no tempo, né, e mostrando como é que a gente pode estar também em vários lugares ao mesmo tempo, né? E ainda nessa dimensão do puer, às vezes a gente sente um pouco como é difícil assumirmos os es e não os ous, né? Porque, por exemplo, até na própria questão do ritual, sempre que se vai para todo esse aspecto mais mágico, mais ritualístico, pensando até mesmo na performance, né? Como a gente esquece da dimensão do jogo, né? Então, como que essa dimensão lúdica, aonde você tem exatamente as duas coisas, a regra, ou vou pegar o bastão do caduceu, que é rígido, que ele aponta, mas ao mesmo tempo a gente tem a serpente, né, que ela se enrosca, ela improvisa, né? Então, como essa dimensão dupla, ela está presente no jogo, e por ser puer, por ser jogo, por não ser sério, e vivemos na cultura do do ou, né? Então as duas coisas nunca podem estar juntas, a gente sempre acaba privilegiando um lado, né, e não o outro. E pensando também o teatro como essa quase que é um duplo da psicoterapia, eu acho, da psicologia das profundezas, né? Eu vejo ele muito como esse espelho, né? Então às vezes a gente vira de cabeça para baixo num, vira de cabeça para baixo no outro, mas eles estão sempre presentes. Então eu queria só jogar esse dado para vocês comentarem um pouco sobre a questão desse duplo, ritual e jogo, né? E aproveitando, você falou do mito ludens, né? Então, como que a questão do mito e do lúdico você tem feito, tem trabalhado? Então, muita coisa aí, Verônica, vamos ver, não sei se dá tempo, mas uma coisa... Tem uma regra na mitologia que a Ginette Paris quem traz, e que eu achei fantástico, é que não tem mas, sabe? Essa coisa não sei o que, mas... Não, tem isso e isso. Ela inclui, não exclui, tá? Isso é muito bacana. Então, você trouxe o ou, né? Eu trago e. Incluir. A outra palavra mágica na mitologia é o como se, as if, né? Como se. Fantástico, uma pérola. Você falou mais algumas coisas aí, eu devia ter anotado. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer, enquanto método arquetípico, inclusive na leitura dos sonhos, né? E é uma proposta que Hillman continua, stick on the image, fique com a imagem. Então, quando o Grotowski propõe repetir, e aí Henrique Pardo fala, querida, repete 7 vezes 70 vezes.
Então, é ficar com a imagem. Porque quando você fica com a imagem, você tem engajamento, que eu acho que é uma palavra-chave aqui para o Alexandre também. Engajamento, precisa ter engajamento. Quando se tem engajamento, aí você tem intimidade. Então, aquela imagem, quando você engaja com a imagem, você repete, você começa a ter intimidade com a imagem, e aí a imagem pode passar a ser o que o Henrique Pardo chama de barroca. Você vai, então, ver os detalhes dessa imagem, que na psicologia, trabalhando com sonhos, a gente fala em torcer a imagem. Depois que você fica com a imagem, torça a imagem. Qual o sabor? Qual a temperatura? Qual a cor? Né? Vai chegando mais perto, vai criando intimidade com essa imagem. Aí, a partir de então, você pode se colocar no lugar dela e ter com que deixar com que essa imagem tenha a sua própria voz. Você não impõe significado. Deixe que ela vai ter a sua própria voz. É um método arquetípico vindo de Jung e depois com Hillman. E Hillman ainda coloca uma quarta fase, que é a reconexão ecológica, que é outro assunto bem atual. Todos os deuses são personificações da natureza, não tem como escapar mais disso. É urgente a necessidade da reconexão ecológica. Quando sonhamos com o mar, a gente não sonha o mar é ali, e você está no mar, você está na montanha, você está na árvore. Então, assim, traz esse mundo ecológico para dentro do seu cinema privado, e com uma força absoluta, em que Hillman fala que essa perda da conexão ecológica, ela não vai se dar pelo ensinamento de que existe poluição, que tenha o ozônio, mas sim pela beleza, o engajamento pela beleza. Estou extrapolando totalmente o assunto, desculpa. Bom, ótimo. Quando o Fernando falou sobre a visita do Grotowski aos terreiros, eu lembrei de uma coisa enquanto a Luciana falava, que me veio à mente, uma ideia, sobre esse aspecto do Hermes, né? Essa coisa dele forçar uma certa humildade, quando ele se coloca exatamente como não digno, né? Ele força que a gente desça dos nossos pedestais, né? Então é muito curioso como a manifestação dele na nossa cultura acontece exatamente na cultura menos digna que o Brasil tem, o que foi dada a ela menos dignidade. Porque a gente vê essa coisa dos estrangeiros, né? Aí diz, as pessoas estão criando problemas com os estrangeiros, né? Ou então diz assim, o Brasil está tendo agora um problema com os estrangeiros. Teve uma reportagem há pouco tempo, né, de uma pessoa que estava agredindo, não lembro qual era o país, né, que está tendo haitiano, isso, exato, os haitianos aqui. E aí a gente diz, não, o Brasil não tem problema com o estrangeiro. O Brasil tem problema com alguns estrangeiros. Ele tem a sua escala de dignidade, né? Inclusive o cara que estava agredindo o haitiano, o repórter pergunta, e você é descendente de... Aí ele, sou descendente de italiano, de alemão. Com orgulho, assim. E ele estava falando que o cara está invadindo a terra dele, né? Ou seja, tem aquela escala de dignidade colocada, né? Então há alguns estrangeiros aqui que são colocados sem dignidade, e o Hermes faz exatamente a epifania dele na nossa cultura, exatamente nessa cultura, né? nessa herança, né? Dessa herança estrangeira nossa, que a gente coloca num lugar não digno. É lá que ele faz a aparição. E é sempre muito curioso, porque o Hermes, e aí dá para ter uma dimensão do Hermes através do Exu no Brasil, como realmente ele é central e importante, porque não há trabalho em terreiro que não passe pelo Exu.
porque ele é o cara que permite a comunicação, ele é as musas nesse sentido inicial, né, que permite a comunicação com o transcendente, né, com esse outro mundo. Tem que passar por Exu. Exu é o cara, de fato, que todo mundo, né, é o que dá mais gente, inclusive nos dias de trabalho, né, é com Exu, né? E ele é sem vergonha, ele é sem dignidade, né? E é aquele cara mesmo que você pode chegar e conversar, né? Ele tá lá como aquela figura mesmo, né? Ou seja, aquela ideia que a Luciana estava falando no começo, né? As pessoas podem ficar à vontade com Exu, porque, assim, o que você imaginar de coisa ruim ele já fez. Essa é a mensagem que ele diz, né? Tem uma amiga que, inclusive, o Exu disse isso para ela, né? Tudo que você já fez nessa vida, eu já fiz pior. Então, deixa de frescura aqui. É muito Hermes essa manifestação, né? E o mágico do Stanislavski, sem dúvida, né? Quanto esse lugar do mergulho, né? Através do qual a gente faz esse mergulho nesse real, né? Nesse duplo da realidade, e fica muito marcado nele. É isso aí. Só queria complementar aí a sua fala, dizendo que a força do humor e do ridículo em Hermes, na cara da autoridade, é uma revolução. Ele é totalmente subversivo, porque ele traz essa força do ridículo, do humor, do clown, na cara da autoridade. Eu acho isso fantástico. E aí liga com o que a gente estava falando mais cedo, Fernando, sobre os sistemas financeiros, né? A gente estava falando mais cedo que a gente tem discutido bastante sobre a questão do gênero, sobre a questão do aborto e o sistema financeiro, porque o aborto sempre existiu, o homossexualismo sempre existiu. Agora, o sistema financeiro, esse é de... Bom, e aí Hermes, ele é totalmente subversivo, ele não tem nenhum respeito pela autoridade, ele não tem nenhuma fixação com essa coisa da grana, ele quer realmente a troca. E aí talvez os deuses que precisam ser revistos nesse aspecto são Zeus e Apolo. Apolo no sentido técnico, científico, militar, e Zeus no sentido legislativo e executivo. E Hermes trazê-lo sim para subverter. Agora, ter o cuidado, a medida, não ultrapassar a híbris, né? Conheça-te a ti mesmo e não ultrapasse a híbris, para não inflacionar os deuses. Todos os deuses inflacionados são um problema, né? Então, com 300 cabos de televisão, telefone, internet, isso tudo faz com que, às vezes, ficamos sem eixo, sem centro. E aí a deusa da economia, que é a contraparte de Hermes, é Hestia, que tem a chave da despensa. E aí, quando vocês estão lá almoçando, vendo televisão, tem aquele jornal Hoje, não é Jornal Hoje que chama, depois do almoço, sempre vai ter a medida da inflação pelas donas de casa no supermercado, comparando os preços do tomate, certo? E Hestia é a deusa do lar e é a deusa da economia. Só porque você tocou em algum momento rapidamente sobre economia. Então, são vários deuses, vários olhares, gente. E o grande barato é que nenhum deus nega ser o que é e nenhum ignora o outro. Por isso, a psicologia arquetípica poderia ser chamada de psicologia politeísta, né? Dos vários deuses e vários deuses. E o que a Mitoludens faz é isso, Verônica. Talvez a gente ache um outro momentinho, que aí eu apresento com mais tempo, eu acho que a gente já extrapolou muito tempo, mas a Mitoludens, ludens vem do verbo ludere, que é brincar, e aí eu sou chata no brincar, porque eu falo que essa tradução para o jogar foi uma tradução equivocada, que o inglês ele não tem a diferenciação entre jogar e brincar. O alemão tem, né? Então, eu trago o verbo brincar, porque o brincar tem engajamento.
o jogar é uma coisa, né? Mas o brincar, as crianças brincam muito seriamente. E a proposta da Mitoluz é brincar seriamente. Com muita pesquisa, mas brincar. Não perder essa perspectiva da memória, do cultivo do olhar poético. E o que a gente faz é estudar os mitos, basicamente. É uma base, é o meu núcleo, digamos assim. Agora, eu descobri os mitos, eu não sou psicóloga, eu descobri os mitos através do teatro, lendo os épicos, as tragédias e as comédias. Então, a outra perna da Mitoludens é o teatro. Então, é a mitologia e o teatro, e aí tentando fazer essas ligações todas e outros desdobramentos que advêm desse olhar. A psicologia arquetípica, além de Jung, ele tem uma outra perna, que é Henri Corbin, que traz o sagrado do coração, que é uma voz que a gente parece que perdeu, se esqueceu. Então a gente também traz essa proposta de Hillman, que é um desafio, que é pensar do coração e raciocinar com a alma. Então, eu acho que já temos muita coisa aqui hoje. Obrigada. Alguma pergunta para fechar? Não? Então podemos finalizar, né? Agradeço o convite da organização para mediar essa mesa. E, como a professora finalizou ontem, é isso. Seguimos com a programação.